Marcos capítulo 14, versículo de número 32. Enquanto você acha o exemplar da Bíblia, eu quero externar minha gratidão a Deus, pastor Fabiano, toda a família, a Igreja Batista Unida, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez convosco. Eu vim para cultuar o Senhor e o pastor falou: prepara, você vai pregar. Eu falei: amém, pastor. Deus abençoe a vida da minha esposa que está ali comigo. Nós estamos de férias, retornamos quarta-feira para Goiânia, mas eu vim aqui adorar o Senhor com a Igreja Batista Unida. Eu estava com saudade dessa igreja, irmãos. Quem aqui já ouviu a presença do Espírito Santo falar com vocês? Irmãos, eu tenho certeza que Deus marcou o encontro com a sua igreja nessa noite. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angústia, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Podei tomar teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu quero entrar no contexto de Marcos capítulo 14, verso 32, que fala acerca da última ceia de Jesus com os discípulos. Mas para nós entendermos a ceia, precisamos voltar à sua origem, desde a antiguidade. A Páscoa se comemora a morte de Cristo, por causa da libertação de Israel da escravidão da mão de Faraó. Deus disse para Moisés assim: quando eu te tirar da terra do Egito, vocês vão ceiar. A Páscoa começa ali. A festa da Páscoa é uma das festas mais antigas na Bíblia. E como que se comemorava a Páscoa em Israel? Não tem nada a ver com a comemoração que muitos aderiram no século 21. A Páscoa em Israel era comemorada, pastor Fabiano, com um cordeiro pascual. O cordeiro era entregue ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava o cordeiro e apresentava esse cordeiro ao Senhor e devolvia para a família, e essa família fazia a ceia de Páscoa. Mas não era qualquer cordeiro, era o melhor. Diz o texto que depois que o sacerdote da casa levava o cordeiro, ele ia agradecer a Deus. Segundo ponto, ele comia a ceia com seus familiares, chamada ceia da comunhão. Depois ele levava uma oferta a Deus, agradecendo a Deus pela libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, quando nós estamos reunidos aqui para comemorarmos a morte e a ressurreição de Cristo, o nosso culto deve ser de gratidão. Por quê? Porque tudo que nós precisamos, o nosso Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Mas eu quero falar sobre 3 lições que Jesus deixou antes dele chegar na crucificação. Quando Jesus, no capítulo 14, no versículo 1, Jesus está na casa de Simão o leproso, e diz o texto
que Jesus é ungido em Betânia por uma mulher que pega um azeite, um óleo caríssimo e unge a Jesus, e os discípulos não entenderam o propósito. Geralmente nós costumamos reclamar quando não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Mas eu quero dizer algo de Deus para o seu coração. Eu quero dizer que você vai suportar o propósito que Deus tem na sua vida. Deus não te trouxe aqui hoje na Batista Unida por acaso, não. Ele te trouxe aqui porque sabe que você vai suportar o propósito. Jesus está em Betânia, na casa de Simão, e a Bíblia diz que Jesus vai para a mesa. Pode olhar no texto. E reclinando Jesus à mesa, comeu com seus discípulos. E ali os discípulos falaram: para que esse desperdício? Você poderia vender esse óleo, esse azeite, e dar aos pobres. Jesus replicou dizendo: os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tem. Ela está me ungindo para o meu sepultamento. Preste atenção que você vai glorificar a Deus. Aquilo que era desperdício, para Deus era um momento de honra. Jesus disse: também eu vos digo que aonde o meu evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, o nome dessa mulher também será lembrado para a memória sua. Talvez você chegou aqui e o diabo colocou na sua mente assim: para que ir na igreja hoje? Para que adorar? Eu quero dizer que vir na igreja não é desperdício, oração não é desperdício, tem uma recompensa de Deus. Sabe o que Jesus disse? O nome dela será lembrado. Eu quero dizer para você que Jesus te lembrou de você nessa noite. Eu quero dizer que você que está passando o processo é dolorido, Ele está dizendo: o seu nome está sendo lembrado hoje. Olha o texto. E Jesus, na casa de Simão leproso, está ensinando os discípulos, para os discípulos se preparar, porque o seu mestre, aquele que ensinou, que exortou, que apacentou, ele agora há de ser crucificado, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Mas Jesus nos ensina, pastor Fabiano, 3 lições que eu sei que depois vocês vão refletir no PG, na terça-feira. Primeira lição que Jesus nos ensina: quando Jesus sai da casa de Simão, o leproso, ele vai para o Getsemane. Getsemane significa lugar de esmagamento, lugar aonde se esmaga a uvas. E Jesus vai agora passar por esse processo, o processo da dor, o processo do sofrimento, o processo da lágrima, no Getsemane. No Getsemane, Jesus nos ensina que no meio desse processo, a única ferramenta que nos faz prosperar é a oração. Primeira ferramenta. Jesus nos ensina que no momento da dor, nós devemos orar. No momento da dificuldade é difícil, irmão, porque quando nós estamos na dificuldade, nós queremos desistir, parar. Jesus poderia desistir e parar, mas Ele suportou o processo e nos ensinou acerca da oração. Quando Jesus chega no Getsemane, ou lugar das oliveiras, para orar, Ele convidou 3 amigos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e vai para orar. E quando volta, eles estão dormindo, adormeceu, porque era grande a caminhada que Jesus estava percorrendo com ele. Mas Jesus nos ensinou acerca dessa intimidade. E depois que Jesus chega no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus entrou em uma angústia profunda, que os poros começou a vazar sangue. E ele disse para o Pai, olha outra lição, marca aí:
Jesus nos ensina que no momento da adversidade devemos sempre fazer a vontade do Pai. Olha o que ele diz: ele chama os discípulos para orar, e depois, quando ele está no Getsêmani sendo esmagado, Jesus cumpriu toda a lei. Foi o único homem na terra que cumpriu toda a lei, Jesus Cristo o justo. E diz o texto que quando Jesus está angustiado e começando a sangrar, agonizando, porque ele sabia que aquele momento era um dos piores momentos da cruz, ele chama os discípulos para orar e volta. Os discípulos estão dormindo. Existe momento que não é para parar nem para dormir, existe momento que Deus nos convoca para orar. E depois Jesus vai para mais outro momento de oração, e ele diz para os discípulos: ficai aqui, novamente vai orar. E a oração de Jesus foi pedindo para que o Pai passasse dele o cálice. Olha o que Jesus diz: Pai meu, por que me abandonaste? O tamanho do sofrimento que Jesus está agora agonizando no Getsêmani. Mas ele não abandonou o propósito. Mesmo sangrando, Jesus continuou. Ele suportou o processo. Então essa ceia é para lembrar o sacrifício de Jesus. E ele está preparando os discípulos. E ele nos ensinou que no momento da angústia, primeiro, orar. Depois, Jesus ensina que no momento da angústia, no Getsêmani, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Olha o texto. Jesus pede, irmão Sali, para que o Pai passe dele o cálice. Mas ele diz: mas se não for possível, todavia seja feita a tua vontade. Já era para você glorificar a Deus. Olha o que ele nos ensina, que no momento da angústia ali, e outra, Jesus não estava como um Deus, Jesus estava como um homem, sofrendo a mesma, estava vulnerável como qualquer homem, mas ele coloca a vontade do Pai acima de todas as coisas. Talvez eu esteja falando com você, que até agora só colocou a sua vontade em primeiro lugar, mas hoje o Espírito Santo te convida: coloque em primeiro lugar a vontade do Pai. Quem está ouvindo Deus falar? E ele nos ensina que a vontade do Pai é a que prevalece no Getsêmani. Terceira lição que Jesus nos ensina: vigiar. Porque quando ele volta e encontra os discípulos domingo, ele diz: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus, novamente, antes de entrar na cruz do Calvário, ele prepara uma mesa. Mesa é comunhão. Mesa fala de intimidade. Mesa fala de propósito, de relacionamento. Talvez você quer sair da mesa. Talvez você já não quer participar da mesa. Mas hoje, em nome de Jesus, a sua cadeira você não vai retirar da mesa. Jesus está dizendo para os discípulos: arruma um lugar para que eu possa ceiar convosco. E Jesus falou para os discípulos o seguinte: olha, prepara um lugar para que nós ceiamos a ceia. Eu poderia me aprofundar muito mais sobre isso, sobre o momento em que Jesus está na mesa. Quando Jesus está na mesa, ele diz: um de vocês há de me trair nessa noite. O texto ratifica Pedro, mas se você for olhar categoricamente, a Bíblia diz que todos negaram a Jesus naquele dia. Mas mesmo assim, Jesus está na mesa. Jesus nos ensina que o perdão é fundamental. Ele vai ser traído, mas tem pão, tem vinho. Aonde? Na mesa. Por que as pessoas se perdem quando saem da igreja? Porque sai da mesa. E a mesa é comunhão, a mesa é conexão, a mesa tem pão, a mesa tem cálice, a mesa tem alimento. E hoje Deus está dizendo para você: tem uma mesa preparada para você neste lugar. Não saia dessa mesa.
Olha o texto, Jesus disse: eu ansiei muito estar convosco. E ele vai cear com os discípulos, e depois a morte de Cristo é a nossa libertação, é o Cordeiro Pascual que está sendo entregue pelos meus e pelos teus pecados. Então Jesus vai sacrificar a sua própria vida. O texto diz: não tendo como usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem e suportando a morte de cruz. Foi por você. Você está aqui não é por acaso, não. Jesus pagou um alto preço, e Ele está dizendo para você: o propósito que eu tenho na sua vida é maior do que a intriga, do que a calúnia, do que a fofoca, do que tudo. Eu tenho mesa. E Ele nos ensina que no Getsêmani devemos sempre perdoar quem nos feriu. E depois que Jesus vai para a mesa com os discípulos, Ele pega o pão. A Bíblia diz que Jesus dá graça. Depois Ele pega o vinho, representando o sangue de Cristo na nova aliança. Jesus ali já está entregue, mas Ele quer ter o último momento de comunhão com os seus discípulos. Ele dá o pão para quem traiu. Quantas das vezes pisamos na bola com Jesus, mas mesmo assim Jesus estende a mão na hora da dificuldade, sim ou não? Mesmo assim somos falhos, mas Ele segura o irmão Docelino na nossa mão e diz: você não vai parar, você não vai desistir, porque Ele está segurado na nossa mão. Ele dá o pão para Judas, Ele dá pão para Pedro, Ele deu pão para Tiago, para João, para André, para Tomé, para Felipe, para Bartolomeu. Ele deu os 12. E quando Ele vai orar, Ele diz: descansai, porque agora já chegou a minha hora. Então Jesus já está sendo entregue ali. Aí Ele pega o pão e parte e diz: comei. Aonde tem alimento? Na mesa. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando aqui neste lugar. Aonde Jesus deu alimento para os discípulos? No cenáculo, na mesa. Aonde Jesus tinha de beber para os discípulos? Na mesa. Não saia da mesa. Você pode observar, irmão, que mesa é lugar de relacionamento. Você almoça na mesa, você janta na mesa, você toma café na mesa, você discute assuntos familiares na mesa, sim ou não? A mesa é o lugar da intimidade. Ele está dizendo: tem um lugar preparado para você, e Satanás não vai tomar o seu lugar na mesa. Aí Jesus dá o pão, Jesus dá o cálice, diz: comei e bebei, isto é meu corpo, que é partido entre vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a Páscoa é a comemoração da morte de Jesus. E como o irmão Isaac falou, as pessoas tentam tirar, pastor Fabiano, inúmeras vezes o significado do que é a Páscoa. Mas a Páscoa nós sabemos que é um momento de comunhão, a igreja e Cristo. É onde a igreja vai compartilhar o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Cristo. Se Jesus não viesse aqui na terra, irmãos, nós não tínhamos salvação. Estava todo mundo perdido e não tinha ninguém capaz de pagar este preço. Mas o Cordeiro disse: Pai, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço pela irmã Maria, pelo irmão Emerson, pelo pastor Fabiano, pela Igreja Batista Unida. Irmão, nada paga o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É um culto de domingo, e eu quero dizer para você o seguinte: que no Getsêmani, Jesus está sendo esmagado. Ele não desiste do propósito. Ele pede para o Pai, porque como homem ele sente dor. Ele está padecendo. Deus está cobrando de Jesus o pecado da humanidade, porque para a humanidade ser salva era necessário haver sacrifício. Agora, quem ia fazer esse sacrifício? Todos em pecados, falhos. Somente Jesus era o homem justo para o sacrifício. Ele olhou e disse: não, Pai, eu vou. Ele deixou. Irmão, você imagina
O que é um Deus deixar o seu poder, a sua majestade, a sua honra, a sua glória e descer do céu para morrer por mim e por você que é pecador? Imagina. Se nós tivermos um cargo e for rebaixado de cargo, nós não gostamos. Agora você imagina Deus Todo-Poderoso no seu trono, na sua majestade, na sua glória. Ele deixou tudo isso e disse: eu vou morrer pelos meus filhos. Você entende o tamanho do sacrifício que Jesus fez? E lá no Getsêmani Jesus orou e disse para os discípulos: descansai agora. Esse descanso que muitas pessoas vão buscar na bebida, nas drogas e não encontra, você só encontra em Jesus Cristo justo. Jesus volta, e quando ele está sendo crucificado, ele diz: Abba, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus morreu, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Aonde Jesus é reconhecido? Em Emaús. Agora eu vou mexer com a sua mente. Por que conheceram Jesus? Porque os discípulos de Emaús já conheciam Jesus através do partir do pão. Jesus foi cear com os discípulos em Emaús. E a Bíblia diz que quando os discípulos observaram que ele deu graça e partiu o pão, os discípulos reconheceram quem era Jesus. Por causa de quê? Da comunhão, da intimidade que tinha. E os discípulos de Emaús vai comunicar aos outros, dizendo: ele ressuscitou. E aonde Jesus aparece para os discípulos? Justamente no momento em que os discípulos estavam atônitos, perplexos, dizendo: o mestre não vem. E agora ele apareceu diante do discípulo e disse: paz sejais convosco. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você sabe por que Jesus deixou o lenço lá dobrado? Porque ele ia voltar. Jesus saiu do sepulcro e ele está dizendo que o inferno não prevalecerá contra a sua vida, contra a sua casa. Levante a mão para o céu assim para adorar a Deus. Ele está dizendo que o sacrifício é maior do que todas as coisas. Talvez você entrou aqui porque o Espírito Santo move o meu coração, pastor, para dizer que tem pessoas aqui que entraram angustiadas, dizendo: Senhor, eu não vou no culto de ceia. E ele está dizendo: o sacrifício é maior, o sacrifício é maior, você não vai parar, tem uma mesa preparada para você. Como é que esse Deus diz: paz seja convosco, e voltou para os discípulos? Perceba que o evangelho de Marcos vem antes do evangelho de Mateus. Aí os discípulos, irmã Camila, entendem o propósito. Só que Jesus ainda passa mais 40 dias instruindo os discípulos. E já estou concluindo que a palavra aqui já está assim no meu tempo. Jesus não manda os discípulos, aquela citação que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não manda os discípulos fazer o ide antes dele passar pelo processo. Eu já sofri com isso, irmãos, por não suportar o processo. Os discípulos só vão fazer o ide depois que Jesus faz assim, soprou o Espírito sobre ele. Depois que eles tiveram uma intimidade, depois que eles criaram um relacionamento com Jesus. Aí Jesus vai falar, o evangelista João fala o seguinte: no evangelho de João capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o Pai. Isso é Bíblia, dizendo aos discípulos. A vida de Jesus foi sempre preparando os discípulos. Aí ele vai: olha, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho. Depois que os discípulos passaram pela mesa,
Depois que os discípulos, você às vezes quer, por que eu não estou ali? Porque, calma, tem o seu tempo, é o processo, é a fase. Os discípulos estavam na mesa, não entendiam ainda o propósito. Depois que entendeu que Jesus ressuscitou e estava vivo para a glória de Deus Pai, aí Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu, depois da comunhão e do relacionamento. Porque muitos dizem isso? Porque não tem um relacionamento. Aquilo que eu aprendi aqui na Igreja Batista Unida, eu estou aplicando lá em Goiânia. Eu estou dando aquele discipulado, pastor, que eu aprendi aqui lá em Goiânia. Por quê? Estou aprendendo aqui e passando para lá. Então a vida é feita de etapas e processos. Jesus disse para os discípulos: eu vou para o meu Pai. Aí os discípulos já estavam descansados, Jesus já estava ressuscitado. Eu vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver. Olha o propósito de Deus de novo na vida dos discípulos. Para onde eu estiver, esteja vós também. Aí Jesus vai ser mais profundo, dizer o seguinte: na casa do meu tem muitas moradas. Quem aqui nessa noite quer ir para a morada? Eu vou para o meu Pai. E você quer trocar o propósito por coisas insignificantes? Eu venho aqui para dizer que tem morada na casa do Pai. Olha Jesus agora sendo mais profundo: para onde eu estiver, esteja vós também. Eu vou vos preparar lugar. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o meu Pai, mas não te deixareis órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele está aqui nessa noite. Obrigado, irmã. Ele está na igreja nessa noite. Tudo que é operado aqui, milagres, maravilha, é através do Consolador, o Espírito Santo. Ninguém se converte se não tiver uma ação do Espírito Santo. É o Espírito que comove, é o Espírito que restaura, é o Espírito que liberta, aleluia, é o Espírito que dá força. É o Espírito que quando você está no quarto chorando, pensando que não tem ninguém com você, é o Espírito Santo que entra no seu quarto, pega na sua mão e te dá força para você levantar. Quando a depressão está à beira da sua casa, para entrar é o Espírito Santo que manda ela embora. Quando você sente aquela vontade de orar, aquele desejo de dizer: não, eu não vou desistir, eu vou prosseguir, sabe quem é? É o Espírito Santo que pega na sua mão e te diz: você não vai parar, você não vai parar. Sabe quando você está frio na igreja, de repente você sente uma chama queimar no seu coração? É o Espírito Santo dizendo: volta para a mesa, volta para a mesa, volta para a mesa. Tem morada de Deus para a sua vida. É o Espírito Santo. Aí Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Se coloque de pé.